E neste momento nos preparamos para a proclamação do Santo Evangelho, que também será incensato. O diácono tomará o livro evangeliário do altar para conduzi-lo ao ambão, à mesa da palavra, onde o Evangelho será proclamado. E o Evangelho que nós ouviremos é de São João, no capítulo 17, alguns versículos deste capítulo. Eu os enviei ao mundo, também eles sejam santificados pela verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Evangelho segundo São João, e neste momento a incensação do Evangeliário, mais uma vez recordando o nosso compromisso de fazer com que a palavra proclamada chegue a todas as gentes, a todos os povos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim e guardaram a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Parola del Signore. Depois de proclamado, então, o Evangelho, terá então início o rito da ordenação dos presbíteros. Todos permanecem em pé. Então serão apresentados os candidatos, a eleição dos candidatos. O diácono irá chamar os ordenandos.
Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Eccomi. Gabriele Di Meno di Vucchianico. Eccomi. Francesco Melone. Eccomi. Cody Gerard Merfarlen. Eccomi. Pietro Hong Hugh Gwen. Eccomi. Federico Pelosio. Eccomi. Marco Petrollo. Eccomi. Matteo Renzi. Eccomi. Giuseppe Terranova. Eccomi. Simone Troilo. Eccomi. Enrico Maria Trusiani. Eccomi. Foram chamados um a um. Beatissimo Padre. Reverendíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros esses nossos irmãos. Pode dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do presbiterato. E todos dizem, graças a Deus. Depois dessa primeira parte, então, do rito da ordenação, segue agora a homilia do Santo Padre, Papa Leão XIV. Cari fratelli e sorelle, Caros irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande alegria para a Igreja e para cada um de vocês. Ordenando os presbíteros, juntamente com seus familiares, amigos e companheiros de caminhada durante os anos da formação. Como o rito de ordenação ressalta em várias passagens, é fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus. A profundidade, a amplitude e até mesmo a duração da alegria divina que agora compartilhamos são diretamente proporcionais aos laços que existem e crescerão entre vocês ordenandos e o povo de onde vocês provêm, do qual vocês continuam sendo parte e para o qual são enviados. Detenho-me neste aspecto, tendo sempre em mente que a identidade do sacerdote depende da união com Cristo, sumo e eterno sacerdote. Somos povo de Deus. O Concílio Vaticano II tornou esta consciência mais viva, quase antecipando um tempo em que a pertença se tornaria mais fraca e o sentido de Deus mais rarefeito. Vocês são testemunhas do fato de que Deus não se cansou de reunir seus filhos, mesmo que diferentes, e de formá-los em uma dinâmica unidade. Não se trata de uma ação impetuosa, mas daquela brisa leve que deu esperança ao profeta Elias na hora do desânimo. A alegria de Deus não é barulhenta, mas realmente muda a história e nos aproxima uns dos outros. É ícone deste fato o mistério da visitação que a Igreja contempla no último dia de maio. Do encontro entre a Virgem Maria e sua prima Isabel, vemos brotar o Magnificat, o canto de um povo visitado pela graça.
As leituras recém-proclamadas nos ajudam a interpretar o que também está acontecendo entre nós. Jesus, antes de tudo, no Evangelho, não nos aparece oprimido pela morte iminente, nem pela desilusão pelos laços rompidos ou inacabados. O Espírito Santo, ao contrário, intensifica esses laços ameaçados. Na oração, eles se tornam mais fortes que a morte. Em vez de pensar em seu próprio destino pessoal, Jesus coloca nas mãos do Pai os laços que construiu aqui na terra. Nós somos parte disto. O Evangelho, de fato, chegou até nós por meio de laços que o mundo pode desgastar, mas não destruir. Caros ordenandos, imaginem-se então vós mesmos no estilo de Jesus. Ser de Deus, servos de Deus, povo de Deus, nos liga à terra, não a um mundo ideal, mas àquele real, como Jesus. São pessoas de carne e osso, aquelas que o Pai coloca em vosso caminho. Consagrem-se a elas, sem se separarem, sem se isolarem, sem fazer do dom recebido uma espécie de privilégio. Papa Francisco nos alertou tantas vezes contra isso, porque a autorreferencialidade apaga o fogo da missão. A Igreja é constitutivamente aberta, como abertas são a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Vocês farão suas as palavras dele em cada Eucaristia. É para vocês e para todos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele se voltou para nós, saiu de si mesmo. O Filho se tornou a exegese disto, a história viva, e nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não busquem, não busquemos outro poder. Que o gesto da imposição das mãos com o qual Jesus acolhia as crianças e curava os doentes, renove em vocês a força libertadora do seu mistério messiânico. Nos Atos dos Apóstolos, aquele gesto que em breve repetiremos é a transmissão do Espírito Criador. Assim, o reino de Deus coloca agora em comunhão as vossas liberdades pessoais, dispostas a sair de si mesmas, inserindo a vossa inteligência e a vossa força juvenil na missão jubilar que Jesus transmitiu à sua Igreja. Na sua saudação aos anciãos da comunidade de Éfeso, da qual ouvimos alguns fragmentos na primeira leitura, Paulo transmite-lhes o segredo de toda a missão. O Espírito Santo vos constituiu custódios, não mestres, mas guardiões. A missão é de Jesus. Ele ressuscitou, portanto, está vivo e nos precede. Nenhum de nós é chamado a substituí-lo. O dia da ascensão nos educa sobre a sua presença invisível. Ele confia em nós, nos abre espaço, chegou a dizer: convém a vós que eu vá. Também nós, bispos, queridos ordenantes, ao envolver-vos na missão hoje, damos espaço a vós, e vós dais espaço aos fiéis e a toda criatura, a quem o ressuscitado está próximo e em quem gosta de nos visitar e surpreender. O povo de Deus é mais numeroso do que vemos. Não definamos os limites.
de São Paulo, daquele seu comovente discurso de despedida, gostaria de sublinhar uma segunda palavra. De fato, ela precede todas as outras. Ele pode dizer: vós sabeis como eu me comportei convosco todo este tempo. La trasparenza della vita. Vite conosciute. Guardemos esta expressão gravada no nosso coração e na nossa mente. Vós sabeis como me comporteis. A transparência da vida. Vidas conhecidas, vidas legíveis, vidas credíveis. Estamos no meio do povo de Deus para podermos estar diante dele com um testemunho credível. Juntos, então, reconstruiremos a credibilidade de uma igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, dentro de uma criação ferida. Não importa ser perfeita, mas é necessário ser credível. Jesus ressuscitado mostra-nos as suas feridas e, mesmo sendo sinal de rejeição da humanidade, perdoa-nos e envia-nos. Não o esqueçamos. Ele sopra também hoje sobre nós e torna-nos ministros da esperança. Nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos de um modo humano. Tudo que aos nossos olhos se apresenta quebrado e perdido, nos aparece agora como sinal de reconciliação. De fato, o amor de Cristo nos possui, queridos irmãos e irmãs. É uma posse que liberta e não permite, e nos permite não possuir ninguém. Libertar, não possuir. Pertencemos a Deus. Não há riqueza maior para apreciar e partilhar. É a única riqueza que partilhada se multiplica. Juntos queremos levar aquilo que Deus tanto amou, a ponto de entregar o seu Filho único. Assim, a vida oferecida por esses irmãos, que em breve serão ordenados sacerdotes, é repleta de significado. Agradecemos a eles e agradecemos a Deus que os chamou para servir um povo inteiramente sacerdotal. Juntos, de fato, unimos o céu e a terra. Em Maria, Mãe da Igreja, resplandece esse sacerdócio comum, que exalta os humildes, une as gerações e nos faz chamar-nos bem-aventurados. Que ela, Nossa Senhora da Confiança e Mãe da Esperança, interceda por nós. Essas então as palavras do Papa Leão XIV, dirigida especialmente àqueles que dentro de poucos instantes serão então ordenados. E como o rito da ordenação ressalta em várias passagens, então é fundamental a relação entre o que hoje celebramos e o povo de Deus.